Capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque de boa mente tolerais os insensatos, sendo vós sensatos, pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes.
Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-se-me-ei em que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vai falar sobre a fidelidade de Paulo. Paulo, que foi zeloso pela obra de Deus, cumprindo o seu apostolado e falando sobre os seus sofrimentos, sobre os falsos apóstolos, sobre suas prisões, sobre seus abismos, sobre as noites tenebrosas. Quando nós decidimos estar no caminho de luz, as trevas não suportam a nossa presença. Porque quando nós entendemos que nós fomos separados, assim como Paulo, para a obra de Deus aqui na terra, é porque nós temos uma missão a cumprir. E essa missão é dada àqueles que querem viver a eternidade. Porque se nós formos focar nessa vida terrena, na vida da terra, nós perdemos o caminho. Nós deixamos de viver a vida espiritual que Deus tem para nós. O Senhor, ele tem reservado grandes vitórias para as nossas vidas no reino espiritual. Porém, nós precisamos nos preparar para entrar nesse reino. E esse reino não é aberto de qualquer maneira. E este reino, ele não é captado por nós de qualquer forma. Porque precisamos entrar no reino através de um comportamento de mudança, através de um comportamento de ouvir a voz de Deus. Quando nós temos essa vontade, esse anseio de ouvir a voz de Deus, de buscar a presença de Deus, de entender qual é a vontade de Deus, de desejar sair do pecado, fugir do pecado, para glorificar o nome de Deus, nós entendemos que a nossa vida é uma batalha espiritual. E quando nós vencemos essa batalha, nós conquistamos o reino de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós entendemos que a batalha que nós enfrentamos são batalhas que nós precisamos vencê-las primeiramente no mundo espiritual, para que ela se manifeste em nós. Então, a batalha espiritual, ela é vencida quando nós nos colocamos à disposição de Deus,
para que Deus possa mover e fazer conforme a sua vontade. E o que Paulo nos relata aqui é que ele desejava essa porção para ele. Paulo desejava conhecer cada vez mais Jesus Cristo. Paulo fala sobre as missões que ele praticava. Paulo fala sobre tudo aquilo que estava nas suas mãos e ele fazia porque ele não queria esconder nada do que ele tinha, que foi enviado de Deus. Então, Paulo não se gloriava. Claro que, diante da situação que ele se encontrava, diante de um testemunho forte, diante de um mover sobrenatural do Espírito Santo, Paulo, ele se gloriava porque ele tinha o poder e a autoridade de Deus nessa terra. Porém, ele dizia sempre que não podemos fazer com que a nossa carne seja exaltada. Porque nós temos que ter esse entendimento que Deus honra sim, mas que toda a glória é dele, que todo o domínio é dele e que é ele que usa as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus vai fazer com que nós sejamos loucos para alguns. Alguns que não têm entendimento, alguns que não conseguem enxergar o mundo espiritual. Então, essa loucura que é para os homens é o que Deus pega para confundir os sábios, confundir aqueles que sabem. Jesus, quando ele veio confundir muita gente. Doutores da lei, vários pastores, pessoas que eram legisladas, escribas, sacerdotes e muitos outros. Então Jesus ele veio para confundir, porque muitos olhavam o seu comportamento e não entendiam o que ele estava fazendo, mas por trás havia algo espiritual da parte de Deus, envolvendo Jesus e Paulo também com as suas obras, para que a edificação da palavra de Deus fosse instalada nos corações. E o que Deus quer de mim, de você, é que nós possamos levar essa palavra aos corações. Porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós temos relacionamento com Deus, mais nós entendemos como Deus age, como Deus opera. Se nós vivermos somente para o trabalho, para os afazeres, para o mundo terreno, nós não vamos experimentar o lado desse reino espiritual que Deus nos oferece. Então, que possamos ter essa mentalização hoje de agir no mundo espiritual para que se haja luz no campo terreno. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que ela possa gerar frutos e frutificar na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.